Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. Eu sou um ator paulista, formado na EAD, na Escola de Arte Dramática, da ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, da USP, que é a Universidade de São Paulo. O nome é longo, mas eu tenho orgulho de dizê-lo todo, porque a entrada numa escola dessa é muito difícil. Nós, atores que nos formamos em escolas assim, escolas públicas, né, de atuação, de arte dramática, aqui no Rio de Janeiro tem a Martins Pena, né, que na verdade é a primeira escola do Brasil. A EAD ficava no bairro da Luz, em São Paulo, e foi a segunda escola do Brasil. São escolas muito difíceis de você cursar, de você entrar, e eu me orgulho muito de dizer isso, porque eu cursei uma escola dessa. Eu me formei ator em 82, saí já com uma montagem profissional, se chamava As Artimanhas do Escapino. Eu fiz teatro infantil e adulto no Rio de Janeiro, e fiz teatro infantil e adulto em São Paulo. Em São Paulo fiz pouco tempo, fiquei apenas 1 ano e meio. Eu cheguei aqui em 83. Em 83 eu fiz teatro mais ou menos até 94. Eu continuei fazendo teatro com uns 8 anos de Rede Globo. Eu entrei na Rede Globo em 86. Desculpe, eu entrei na Rede Globo em 89, perdão. Em 86 eu fiz a OVNI, a Oficina de Novos Valores. Foi assim o meu primeiro contato com a Globo. Eu fiz a Maria Carmen Barbosa, a Irene Black, saudosa Irene Black, uma pessoa fascinante, fantástica, que já nos deixou. E o Cécio Tirré, que é um cara importantíssimo na minha vida, foi o cara que me deu a primeira oportunidade, a minha entrada, as portas se abriram na Rede Globo através do Cécio. Primeiro através da Irene e da Maria Carmen, do Cécio, e depois do Cécio. E a minha grande porta, o meu portão foi aberto por Roberto Talma, que eu vinha conhecer através do Cécio. Eu fiz teatro assim que eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu tinha uma fala muito paulista, né? Era um ator muito paulista. Nós lá em São Paulo fazemos os clássicos, né? Nós somos muito clássicos, né? A nossa escola era uma escola muito clássica, né? Uma escola europeia, né? Não sei como é que está a EAD hoje, mas no meu tempo era aquele currículo europeu, né? Que a gente percorre das matérias de corpo, voz e atuação e história, né? Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as pessoas com quem eu contracenava aqui no Rio, fazendo uma peça e tal, pediam para eu não fazer o R muito na frente. Eu nunca consegui deixar de fazer isso, porque o paulista tem um jeito muito forte de falar, como tem o carioca, como tem qualquer outro sotaque, o gaúcho, o nordestino, o nortista, né? Os sotaques são todos, não sei, muito presentes, né? E cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu charme, né? Bom, eu fui um paulista que fiquei aqui meio sendo chamado de paulista, porque no Rio de Janeiro as pessoas falam de forma diferente, e eu, quando atuava, era meio pele do grupo, porque todo mundo fala, pô, paulista, fala mais texia aí, sibila, pô, dá uma suavizada na parada, né? Vamos fazer um outro tipo de voz, qual é? E eu até entrei numa, porque eu cheguei no Rio de Janeiro, consegui chegar no Rio de Janeiro me apoiando muito na dublagem, né? Eu já dublava na Alamo, em São Paulo. Eu comecei a dublar na Alamo, em São Paulo, e vim dublando. Vim aqui primeiro, antes de me transferir, vim aqui, fiz um teste na Herbert Richards, na época, né? Ela era um estúdio que ficava na usina. Acho que foi a nossa... Eu não sei muito bem, eu sou desinformado qual o tamanho dos estúdios hoje em dia e da importância desses estúdios, né? Embora eu tenha dublado recentemente na Audiocorp, e eu fiquei sabendo, nós temos aí umas 21, 22 empresas de dublagem aqui no Rio de Janeiro, e tivemos um acréscimo de estúdios de dublagem por causa dos jogos, né? Com as versões em português dos jogos para consoles e para computador, né? Os jogos de videogame. Mas eu vim dublando, consegui, fiz um teste, entrei, ganhava muito pouquinho, né?
Ganhava muito pouquinho, ganhava para gasolina. Cheguei e morei numa vaga na Rua Sá Ferreira, em Copacabana. Morava com mais 6 pessoas. Hoje existem os hostels, né? Nós morávamos num quarto de uma funcionária pública que alugava um dos quartos, era viúva, e eu dormia lá com mais 5 pessoas que eu não sei bem quem eram. Tinha de tudo. Nós tínhamos armários dentro do quarto com cadeados e eu dormia com o olho aberto e com o olho fechado porque eu não sabia com que eu estava dormindo, tinha muito medo. Até que eu fui entrando e fui dublar, e até que eu fui entrando um pouco no mercado e uma das pessoas da dublagem me levou a ensaiar peças, a ir nos teatros e conhecer os grupos, as pessoas. E foi aí que eu conheci um cara que foi ser o meu grande amigo no Rio de Janeiro, chamava Richard Righetti. Ele hoje é um instrutor de palhaçaria, ele é um clown, palhaço, ele e sua esposa. A última vez que eu soube deles, eles estavam fazendo palhaçaria no Lago do Machado, aqui no Flamengo, em Laranjeiras. E passe lá, quem tiver lá, passe por lá, que normalmente tem uns espetáculos por ali. Quem estiver fazendo uma hora e não quiser ficar olhando pro celular. Aí eu conheci o Richard Righetti, que me levou para um grupo de pessoas que nós fizemos um infantil juntos. E aí ele me levou para um grupo de pessoas que estavam queriam montar uma peça. E dentre essas opções do projeto existia Shakespeare. Eu tinha recém saído da escola e a minha penúltima, a última peça foi um Molière, do Le Furberie de Escapin, que é as Artimanhas de Escapino. E a gente tinha feito antes disso um estudo bastante profundo sobre Shakespeare, porque nós adorávamos Shakespeare, minha turma adorava Shakespeare. E nós fizemos 11 peças de Shakespeare em pequenos pedaços, né? 3 ou 4 cenas de cada uma dessas 11 peças. Nossa turma tinha mais ou menos no final, nós começamos com 20, mas no final nós tínhamos umas 12, 15 pessoas. Essas pessoas foram subdivididas em grupos, e 4 ou 5 diretores dirigiram essas peças e também atuaram, né? Eu estava muito a par de tudo que estava acontecendo no estudo, porque eu amava Shakespeare, então eu dava pitaco em quase tudo e estudei essas 11 peças. E quando eu cheguei nesse grupo e as pessoas queriam falar sobre Shakespeare, todo mundo falava assim: mas a gente não entende nada de Shakespeare, cara, poxa, como é que a gente vai saber escolher e tal? E eu meio que fiz uma palestra lá do nada. Os caras já me conheceram eu dando uma palestra, mas não era porque eu era maravilhoso ou fantástico, é porque eu tinha acabado de estudar isso. Foi a oportunidade certa, a hora certa, lugar certo. Eu sei que nós montamos Coriolano de Shakespeare, eu fiz o papel de Coriolano, fui muito feliz em poder ter a oportunidade de fazer esse papel. Eu fui aumentando o meu network, né? Que é uma palavra bem moderna, mas na verdade eu fui conhecendo mais pessoas. E desta forma eu fui conseguindo ter mais contatos e fui trabalhando no teatro infantil, depois no teatro adulto. E eu sei que um determinado dia eu decidi que eu não ficaria mais à mercê só de tentar ser um ator. Eu precisava de mais que isso, porque estava muito difícil. A dublagem dava muito pouco dinheiro, a vaga custava muito caro. Eu estava aqui precisando sair da vaga e aluguei fui um dos participantes numa casa que já existiam 4 pessoas para dividir lá aluguel. E quem me levou foi o Richard, né? Na nossa amizade eu acabei indo morar, eu, Richard e mais 2 atores. Nós dividimos o aluguel e fazíamos cada um o nosso trabalho. Eu dublava e mesmo assim o dinheiro era pouco, sabe? Muito pouco. E isso me irritava muito, porque eu sempre quis me manter, eu não gostaria que... Meu pai me mandava algum dinheirinho, meu pai era pobre, não podia me ajudar, mas me apoiou assim com um pouquinho de dinheiro que ele podia mandar. E eu, um determinado dia, falei assim: não, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou dublar, vou conseguir esse dinheiro. E eu resolvi fazer aulas de shiatsu. Eu sempre gostei muito de fazer massagens, eu achei que tinha algum talento para isso e fui num
uma escola que era uma escola japonesa que existia ali na Praça General, no edifício da Fórum, na Praça General Osório. E comecei a fazer um curso de massagens, de shiatsu terapia, na verdade, que é o estudo dos meridianos de energia orientais. E aí a aplicação de massagens, de estímulo ou de sedação através das mãos e dos dedos. Nesses pontos, né? Você estuda um pouco dos meridianos de energia que a medicina oriental se baseia e você aprende a fazer massagens. E eu fui feliz nisso. Eu comecei a fazer assim, já tinha mais ou menos um ano de curso, quando eu tinha feito umas pontas na Manchete, na antiga TV Manchete, e eu que fiquei na porta lá da Globo vários dias e cumprimentava as pessoas e queria falar com as pessoas e fiquei na porta lá da Lopes Quintas muitas vezes. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso. E um determinado dia, depois disso aí, de um ano, eu chego em casa, na secretária eletrônica tem um recado da Maria Carmen Barbosa me convidando para fazer a primeira oficina de atores da Globo. Isso foi em 86. Onde é que você está? Flávio, nós estamos te procurando. Eu falei, puxa vida, eles estão me procurando, mas eu fiquei na porta lá tanto tempo, ninguém me viu, ninguém me encontrou, mas na verdade foi muito bom, porque aí eu conheci a Maria Carmen, conheci a Irene Black, que ia trabalhar comigo depois como diretora de arte de 3 novelas minhas, e 3 novelas que eu dirigi, né? Novelas minhas, é ótimo. Novelas que eu dirigi, e eu conheci o Cécio Thierry, que foi quem me abriu a porta. Quando eu conheci o Cécio, nós nos aproximamos através do trabalho. O Cécio era um diretor e um excelente ator, né? E eu tinha até vergonha de representar para ele, porque eu estava no início da minha carreira, eu já tinha representado eu já tinha lá, 5, 6 anos de formado, né? Eu me formei em 82, isso era 86, nós tínhamos 4 anos de formado. E aí foi muito importante para mim fazer isso, porque eu criei, assim, sabe, coragem e vontade de lidar com a câmera, e foi muito bacana. Nós fizemos 3 meses de aula, só que depois desses 3 meses não aconteceu nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar a fazer as aulas de massagem e tal. E aí me deu uma coisa, eu li um jornal um dia, eu estava fazendo as aulas de massagem, e um dia eu vi que o Cécio ia dirigir uma novela chamada Mandala. Nova novela Mandala, com a Vera Fischer e o Cécio, direção Cécio Thierry. Eu falei, pô, eu vou pra lá, vou pra porta, vou falar com o Cécio, vou falar pra ele que eu não aguento mais essa vida, quero passar pra trás das câmeras, posso ajudar ele, posso fazer qualquer coisa, não sei o que. E fui, me joguei na frente do carro dele, quando eu vi o carro dele entrando. Falei, peraí, Flavinho, não sei o que, vamos lá, sobe lá, tal. Aí esperei horas lá pra pegar um crachá lá na Lopes Quintas, aí subi. Esperei horas para falar com ele. Quando eu falei com ele, ele me disse, e aí, Flávio, o que você quer? Eu falei, poxa, César, não está acontecendo nada como ator. Eu sei que vai ser difícil escalar, porque não sei se você tem como apresentar atores e tal, mas a minha situação, eu como cachorro quente tem mais ou menos uns 6 meses. A minha sorte é que o cachorro quente no Rio de Janeiro era um cachorro quente com tudo dentro, né? Sabe aquele feijão com tudo dentro? Era um cachorro quente no Rio de Janeiro. Cachorro quente no Rio de Janeiro, lá de Copacabana, tinha de tudo, né? E lá em São Paulo o cachorro-quente não é assim. O cachorro-quente ficou assim depois do meu tempo. Existe cachorro-quente assim em São Paulo hoje em dia, mas lá em 81, 2, 3, lá na USP não existia. O cachorro-quente era normalzinho. Tinha lá um molhinho, tinha um queijinho e tinha lá a mostarda. É assim que o paulista comia cachorro-quente em 80, 81, 82, que eu frequentava a USP. E aqui o carioca, poxa, em 83, 84, comia cachorro-quente com milho, com salada, com ervilha, com purê de batata, Nossa, era demais. Eu sei que eu não tinha dinheiro nenhum, foi maravilhoso que o cachorro-quente fosse assim, só que eu comia cachorro-quente tinha 6 meses, porque o meu dinheiro dava para pagar a vaga, depois dava para pagar o aluguel. Eu tinha um Fusquinha é um Volkswagen, né? Para quem não sabe, né? Tem gente que está me vendo que não sabe o que é um Fusquinha, né? Provavelmente, né? Fusquinha é um carro popular para chuchu, existem alguns ainda aí, existem alguns bem especiais e uns meio caindo aos pedaços, né? Mas eu tinha um Fusquinha que me levava lá para dublagem, me trazia para casa, me levava para o ensaio de teatro. E
eu precisava ganhar mais dinheiro, sabe? Eu não aguentava mais essa situação e disse pra ele assim, e ele falou, mas aí, Flávio, o que você quer fazer? Eu falei, não, olha, eu acho que eu posso ser um bom assistente de direção. Eu sou um bom marcador, eu sou um bom... eu posso fazer correções de frases, de ênfase, perceber erros de conjugação, de pontuação, de respiração. Eu fui bailarino durante 8 anos da minha infância e adolescência. Eu sei marcar bem. Mas sei, eu posso ajudar de alguma forma, né? Como assistente. Não um assistente que entenda de câmera, edição, eu não sei nada disso, né? Nunca soube. Mas, até aquele momento, né? Não sabia, mas, poxa, podia ajudar de alguma forma. E ele falou, não, beleza, fica aí. Tomei mais um chá de cadeira. De repente ele voltou e falou, beleza, Flávio, vamos lá, vamos fazer uma contratação, vou te contratar como assistente de direção assim, assistente de direção, meu assistente de direção. Eu tenho 3, eu vou deixar um na edição, um com a produção, e você vai ficar comigo e com os atores. Poxa, eu não acreditei, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi fantástico, foi maravilhoso. Eu falei, não acredito, depois de 3 anos aqui, ficando aqui na porta, aprendendo massagem, comendo cachorro quente, poxa, será que as coisas vão começar a acontecer? E foi maravilhoso porque aconteceram. Então de lá pra cá eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram a me formar como homem, como profissional, e eu sinto que tem mais ou menos uns 25 anos, 26 anos que eu venho me formando um instrutor, um professor, um coach, um educador. Não me sinto formado ainda. Bom, eu comecei a fazer essa novela, e no 3º ou 4º dia que eu já estava trabalhando e tentando entender como era a produção, tentando entender como era a Rede Globo, a loucura, o ritmo de tudo, como tudo era muito rápido e muito competente, e eu estava tentando me adaptar a isso tudo, quando eu entro um dia na sala de produção e começo a escutar uma briga danada na sala do lado. Saio para a sala do lado e percebo e começo a ouvir as pessoas comentando que a sala do lado era a de um diretor acima do Cécio, chamado Roberto Dalma. Esse cara vai se tornar, 3 meses depois desta minha descoberta, a pessoa responsável por eu me tornar um diretor. E durante 4 ou 5 anos depois desses 3 meses deste acontecimento, me formar e fazer uma pequena residência em aprender a dirigir. O Dalma é a pessoa, é o profissional mais importante com quem eu trabalhei, tanto como homem quanto como profissional. Em certos momentos o homem até ultrapassou o homem e se tornou pai. Por muitas vezes eu recebi conselhos de pai, e eu sou muito, muito, muito grato a ele e à família dele. Mulher, ex-mulher, filhos. Eu sei que começou uma briga danada e eu falei assim, caramba, quem será que é? E eu escuto o Cécio bater a porta e sair pelo corredor dizendo, não, então eu não vou ficar, então eu não vou dirigir, então eu não vou fazer. Eu falei, meu Deus, mas tem 3 dias que eu entrei na Rede Globo, eu vou sair agora? Logo 3 dias depois? Não acredito nisso. Aí eu fui pra sala lá do Cécio, né? Porque eu era assistente do Cécio, né? Aí fui, fiquei lá esperando um pouco, e aí daqui a pouco o Cécio sai e fala assim, vem cá, Flávio, vem cá. Tranquilão, assim, comigo. Eu falei, ué. Ele falou, olha, Flávio, deixa eu te falar, eu arranjei já a sua situação lá, você vai ficar na novela, fica tranquilo, mas eu tô saindo. Eu tô saindo porque eles querem que eu assine que eu não assine como diretor-geral, e eu não posso não assinar como diretor-geral. Eu gostaria de assinar como diretor-geral, eu acho que eu mereço assinar como diretor-geral, então eu pretendo esperar uma novela que vem aí à frente. Nós decidimos que eu vou fazer uma novela à frente,
e que nessa novela eu vá assinar como diretor-geral. E nessa novela, quem eles querem que assine como diretor-geral, que é o Ricardo Waddington, ele vai levar a novela, vão colocar outros 2 diretores, mas eu dei um jeito de você ficar assistente da novela. Eu fiquei chocado com o assunto todo e falei, poxa, bom, de alguma forma eles precisam de assistentes aqui, precisam de força de trabalho, então eu vou trabalhar. Ele falou, você se apresenta lá pro Ricardo Waddington. Eu falei, tá bom. Eu nem sabia quem era o Ricardo. Aí atravessei uma sala enorme, que já estava todo mundo em roda para fazer a primeira reunião de produção oficial. E o Ricardo estava lá no final da roda. Eu tive que atravessar a sala toda. O paulista, que não conhecia ninguém, todo mundo ficou me olhando e comentando quem é esse cara, não sei o quê. E eu cheguei até o Ricardo e falei, ei, Ricardo, tá precisando de um assistente de direção? Ele falou, tá tudo certo, senta aí e tal. Ele foi super agradável, super bacana. E depois foi brincalhão comigo, também devo algum aprendizado ao Ricardo. E o que foi muito curioso é que durante esses primeiros 2 meses, 3 meses, a coisa foi muito rápida para mim. A minha adaptação à câmera, o entendimento da câmera e como é que isso acontecia, foi muito rápido. O Ricardo era um cara muito, naquele tempo, não sei como é que está o Ricardo hoje no trabalho, mas o Ricardo era naquele tempo muito agradável, muito brincalhão. E eu sempre fui um ator, não um comediante, mas um ator de comédia. E sempre fui meio palhaço na minha vida, né? Meio engraçado e tal. Eu sempre gostei muito de brincar, eu gosto de ambientes onde a gente brinca. A gente fala sério, mas brincando. E o Ricardo me deixou muito à vontade, nós brincávamos muito. E nós criamos quase que uma dupla naquele primeiro trabalho, porque eu trabalhei mais ligado como assistente dele. Porque ficou claro depois para o Ricardo, embora eu tivesse uma vida mais teatral e menos televisiva, e ele já era um fotógrafo, entendia de câmera, já tinha feito algumas coisas dentro da Globo, e eu não, ficou claro que eu tinha uma opinião artística sobre as cenas, eu tinha sido um bom ator de teatro, eu podia colaborar também com as intenções e as ideias de cenas, e isso ele percebeu, ele foi muito sensível, percebeu isso, abriu as portas para mim também, e nós conseguimos fazer uma boa dupla de trabalho naquele momento. Para mim foi muito bom, porque era o meu primeiro trabalho, então eu fui me adaptando pouco a pouco. Não digo que não sofri, muitas vezes ele foi, na brincadeira foi cruel, mas um cruel que a intenção era de me expor para que eu pudesse aprender mais rápido e ficar com calos nas mãos, nos pés e na alma, para que eu pudesse enfrentar tudo aquilo, porque o trabalho na Rede Globo ele é muito intenso, né? Muito forte. E a gente trabalha o tempo inteiro sob pressão, então é um trabalho muito difícil de ser feito. E eu aprendi rápido, me adaptei rápido, e aí houve um fato triste e também alegre, porque isso fez com que eu fosse dirigir. Os 2 outros diretores eram o Zé Carlos Pieri, que hoje dirige na Record, e o Fábio Sabag, que é uma figura queridíssima de todo mundo na Rede Globo, que trabalhou com o Sabag. Foi muito tempo diretor da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sabag tinha um pequeno problema de saúde, que era uma gota no joelho, e essa gota às vezes se tornava um problema grave, e ele tinha que fazer uma visita ao hospital para tomar medicação e se curar da gota. Isso demorava, assim, quando era suave demorava uns 2 dias, quando era grave demorava uns 10. Ele precisava ficar de repouso em casa, ele já tinha uma certa idade naquele tempo, e bastante sobrepeso, que também atrapalhava um pouco a gota. E eu sei que eles eram 3 diretores, eu era assistente do Ricardo, e eles eram 3 diretores, o Zé Carlos Pieri, o Ricardo e o Sabag. O Sabag teve que parar de ir na novela, assim, uns 10 dias. E na mesma época, do outro lado, o Roberto Talma teve que assumir a confecção de um trabalho rapidamente, um seriado chamado Tarcísio e Glória. E ele precisava de um diretor correndo, e
tinha tirado o Zé Carlos Pierre uns 3 ou 4 dias antes do Sabag adoecer. E eu, nesse tempo, quando o Pierre sai e o Sabag ainda estava bem dirigindo, o Sabag e o Ricardo, eu peguei pequenas externas para dirigir. E um cenário que eu pegava era um cenário muito agradável, que era com o grande, o enorme, o maravilhoso Paulo Gracindo, o pai do Gracindo Júnior, né? Porque vocês conhecem o Gracindo Júnior, né? A maioria das pessoas conhece o Gracindo Júnior. Eu estou falando do pai, do Paulo Gracindo, um cara que é uma unanimidade, uma enormidade na história dos atores do Brasil. Ele é um cara muito importante. E eu reconhecia isso, sabia disso, tinha visto ele em criança fazendo milhares de papéis, e foi uma honra poder trabalhar com ele. E ele fazia uma dupla com uma atriz maravilhosa, meu Deus do céu, como é que eu vou esquecer o nome dela? Não posso, mas tudo bem. Ave Maria, que pecado, me perdoa, me perdoa. Só para eu continuar o vídeo aqui, continuar a conversa, tomara que eu lembre daqui a pouco. Uma maravilhosa atriz, eles faziam um casal maravilhoso, e ele fazia um personagem que tinha 92 anos de idade, ele só tinha uns 70, ele andava de cadeira de rodas, se fazia mais velho do que era, tal, e era muito engraçado porque era a parte cômica do trabalho, e muito bacana. E eu fui dirigir esse cenário com os dois, e de vez em quando tinha a Vera, de vez em quando tinha o Osmar Prado, de vez em quando tinha Nuno Léo Maia, de vez em quando tinha Gracindo Júnior, mas era muito bacana. E isso foi fazendo com que eu ganhasse alguma experiência. Se colocava nesse cenário, por medo de eu fazer uma burrada com as câmeras, se colocavam câmeras excelentes. Foi aí que eu conheci o Custódio, o Edinho, o Laporte, o Ricardo. Eram, nossa, câmeras maravilhosas. Depois que eu fui trabalhar, os outros não se sintam ofendidos não, porque depois eu fui trabalhar, estou falando da minha entrada, né? Mas depois eu fui trabalhar com câmeras fantásticos, maravilhosos, né? Que eu conheci depois, nos tempos de Globo, né? Eu sinto que ali se estabeleceu a minha paixão pela lente, a minha paixão pela câmera, a minha paixão pela televisão. Aquilo tudo tinha a cara da juventude, a cara do cara agitado e rápido que eu sempre fui. E isso calhou muito, eu me adaptei muito facilmente e rapidamente. E um determinado dia, nesse primeiro dia que Sabag vai para o hospital, o Sabag deixa, no dia anterior, de um plano de 24 cenas, ele deixa 14 cenas. Ele só conseguiu ir até a metade do dia, fez 10 cenas, deixou 14 cenas para serem feitas do roteiro de gravação. Era um roteiro de estúdio. No outro dia, foi canceladas as externas que nós faríamos. Eu não sabia que o Sabag estava doente, cheguei para fazer o estúdio. O estúdio começava, os trabalhos iniciavam lá com nós, os assistentes de direção e os diretores e atores começavam lá para as 11 horas, mas os técnicos chegavam bem antes para fazer fotografia, tirar as câmeras dos depósitos, né? Mas para nós começavam às 11 horas, às 11 horas desce um cara, que eu depois fui saber que o nome dele era Ítalo Granato, que depois vai ser um grande parceiro aí por alguns anos, bate nas minhas costas e fala, tá vendo isso aqui, ó, isso daqui é o roteiro de ontem, que tinha 14 cenas, esse é o roteiro de hoje, que tem 20, são 34 cenas, o Talma mandou eu descer aqui e falar pra você que é você que vai fazer, tá? Eu falei, como assim? Eu que vou fazer? Estúdio? Não, você tá maluco, eu não sei fazer estúdio, são 4 câmeras, eu não sei fazer isso. Não, tem diretor de imagem, é só se você fazer o que você vem fazendo na externa, a gente está te observando na externa, você está fazendo direito as externas. Eu falei assim, mas eu estou marcando as cenas e a câmera eu estou olhando no monitor, se tem alguma coisa errada eu corrijo, mas os câmeras me ajudam pra caramba. Ele falou, também vão ajudar aqui. Eu falei, cara, se é isso, são 34 cenas, eu faço 3, 4 lá na externa, pô. Eu não tenho condição de fazer isso agora, não com 3 meses de Rede Globo, 4 meses de Rede Globo, eu vou ter um dia, eu até quero, mas, poxa, eu fico com medo de fazer uma burrada. Você não vai fazer burrada nenhuma, é o que o Roberto quer, o Roberto tal, é o que o Roberto precisa, o Ricardo está sabendo, concordou com isso, vamos em frente. Eu acho que na verdade eles falaram assim, poxa, se der uma burrada, se ele fizer alguma coisa errada, alguma coisa certa ele vai fazer, então nós vamos ficar com certo e depois a gente corrige o que tiver errado.
Acho que foi isso que eles pensaram. E uma certa hora eu peguei e entrei nessa. Só que quando eu recebi a notícia, às 11 horas, os atores estavam maquiando, os técnicos estavam dentro dos estúdios, e aquele corredor da Lopes Quintas, do estúdio A e o BCD, quando eu falo A e BCD, tem gente que entenderá da minha idade muito isso, se me ouvir falar isso, desta época, onde hoje acontece o jornalismo da Globo, né? Pelo menos da parte carioca. Eu fiquei tão... Eu olhei pra lá, olhei pra cá, não tinha ninguém, me senti tão solitário, sabe? Tão desprotegido, assim, falei, meu Deus do céu, essa é a minha oportunidade, mas, oh Deus, eu tô preparado? Será que eu tô preparado para ela? E aí uma mão me abraça por trás, junta o rosto no meu, com um danado de um carinho, e diz, Flavinho, fica tranquilo, rapaz, eu vou te ajudar. Pô, o som daquela voz que eu ouvia quando era criança, dizendo isso, cara, me fez chorar na hora. Eu me emocionei, virei para ele e falei, você vai me ajudar, Paulo? Porque o seu Paulo Gracindo, aquela enormidade de ator, aquele monstro, dizia para mim, com o olho mais maravilhoso do mundo, com 70 anos, com as rugas do tempo da Rádio Nacional, do Teatro Brasileiro de Comédia, do Teatro dos Quatro, da época dele, do Nordeste. Ele dizia para mim, naquele olhar, que ia me ajudar. Era muito importante aquilo, muito importante. E eu considero Paulo Gracindo, com muito orgulho, meu padrinho, porque o cenário era dele. Eu esqueço o nome do personagem, vovô não sei o quê, não lembro o nome do personagem. E foi muito bonito, muito, muito, muito bonito. Ele falou, eu vou te ajudar, Flávio. O cenário era dele e desta atriz, meu Deus, que eu não lembro o nome, fantástica também. Alguém que vai estar vendo isso daqui vai pesquisar e vai saber o nome, se Deus quiser, por favor. O Google, o pai de todos, né? O Google, por favor, procurem no Google. E o cenário era do Paulo que eu ia gravar. O Ricardo estava no estúdio A, fez lá também o seu discurso de que ia dar tudo certo, me explicou mais ou menos o que eu deveria fazer com as câmeras, deixar na mão do Luizão, que era o diretor de imagem, que também foi uma pessoa que me ajudou a beça, que era muito maluco, muito legal, um diretor de imagem. Eu sei que eu entrei no cenário e todo mundo falou, ei, Flavinho, porque eu era o assistente, né? Todo mundo sabia quem eu era. E eu entrei no cenário, estava todo mundo ali e, poxa, só tinha craque, cara. Só tinha craque no elenco. Procura o elenco aí de Mandala que você vai ver. E todo mundo passava na desgraça daquele sótãozinho que era onde o vovô ficava com a cadeira de rodas lá escrevendo e lendo. E, puxa vida, era uma loucura. E foi muita gente. E aí o Paulo veio, sentou na cadeira, fez um desenho, e era engraçado porque o sótão, para dar a impressão da claraboia, foi construído num praticável mais ou menos de 1 metro, 1,40 m, então virou meio que um palco, as pessoas tinham que olhar para cima para quando você se falava com o ator, né? Porque o estúdio estava no nível do chão e o cenário é 1,40 m, assim. Foi muito bonito porque o Paulo deu uma volta na cadeira de rodas, olhou para todo mundo e falou, Flavinho, fala, como é que a gente começa? E eu estava no meio de todo mundo, e todo mundo olhou para mim. Flavinho, Paulo? Não, gente, o Flavinho que vai dirigir hoje. E eu me senti o Flavinho quando todo mundo olhou para mim. Eu me senti o Flavinho e foi muito legal. Foi muito legal, porque, caramba, as pessoas... Até que no início alguns torceram um pouco o nariz, falaram, ué, que é? Como é que é isso? O meu rosto, minha fotografia, como é que pode? Não, mas o Luizão tava lá, falou, gente, fica tranquilo, eu tô aqui, não sei o quê. Aí, quando os caras se sentiram seguros, eles se adaptaram ao meu jeito, que já era o jeito de assistente. Eu sempre, como disse a vocês, era brincalhão, era palhaço, todo mundo me via dessa forma. Rapaz, a gente fez 34 cenas de 13 horas, que era o início dos estúdios. Não sei, acho que ainda é de 13 às 21, né? Até às 19h30 nós fizemos as 34 cenas.
nas 3 cenas finais. Nós estávamos no BCD, a entrada do BCD para a suíte era mais ou menos assim à tua direita. O diretor tinha ainda uma cadeira da continuista, porque a cadeira do lado do diretor era do diretor de imagem. E eu não percebi, mas o Roberto Talma tinha entrado ali. Veio conferir que o cara achou que ia fazer 10 cenas, seria lucro das 34, que em algum momento ele teria que vir e dirigir e tal. E como assim as 34 cenas estavam sendo feitas antes das 21 horas, o que era uma espécie de notabilidade, porque as pessoas, os roteiros eram feitos com uma quantidade de um cálculo de tempo por cena para que você fizesse uma quantidade de 13 às 21. Então o produtor não deixava poucas cenas, a não ser por causa da montagem dos cenários. Às vezes você precisava fazer poucas cenas, porque tinham poucas cenas naquele bloco de capítulos sobre aquele cenário, mas a maioria dos produtores sempre colocavam o horário sempre justo. Às vezes cenas a mais do horário justo para você correr um pouquinho para fazer todas. Isso dependia da necessidade da produção. Como assim um iniciante com 34 cenas, num ambiente de adaptação, com diretores doentes, com os atores desconfiados, com todo mundo chateado com a saída repentina por 10 dias do Sabag, com a ida embora do Pierre, a novela dando audiência, todo mundo ficou um pouco preocupado, né? E como assim esse cara dirige assim, dessa forma, tão rápida? O que aconteceu? E aí ele foi, antes da penúltima cena, ele entrou numa outra salinha que era ao lado, que tinha uma portinha de vidro onde ficava o VT, o VT da Record, ou seja, tudo que estava gravado estava ali. E ele pediu para dar um café, ele deu um café para todo mundo. E eu vi que ele ficou ali do lado do responsável pelo VT, pedindo para ele voltar ao VT e rodar algumas cenas para ele dar uma checada. Eu fiquei na minha cadeira, todo mundo saiu, aproveitou, foi tomar um café, e eu achei que eu deveria ficar na cadeira para caso ele tivesse alguma queixa eu pudesse justificar, ou ele pudesse me elucidar ou me pedir para refazer e tal. Ele saiu, fez assim para mim e foi embora. Esse gesto, o Talma era, nesse momento que eu não conhecia, ele era econômico, mas tinha um coração maravilhoso. Não era que ele não tinha afeto, ele tinha muito afeto, mas isso era um jeito dele, que ele queria dizer que estava tudo certo. Ele fez e saiu. E aquilo foi o meu batizado como diretor. No dia seguinte eu não fui para a externa, fiquei no estúdio. Quando o Sabag voltou, eu comecei a fazer externas maiores de outros cenários que só não o cenário do Paulo. Nos eventos, até o Ricardo me deixava dirigir 2 ou 3 cenas. Quando era 3 horas da manhã, ele já tinha feito todos os atores principais, iam fazer coadjuvantes, eu que fazia. Esse foi o meu início, esse foi o meu começo. Isso foi 86. Em 89, o Talma coloca pela primeira vez. De 86 a 89 eu fui assistente do Roberto Talma em muitos trabalhos, em muitas novelas. E novelas já assistente dele. E foi aí que eu fiz a minha formatura na faculdade, minha residência, minha pós-graduação, meu doutorado, porque o cara era demais. Porque quando você dirige na indústria, e a televisão é uma indústria fantástica, você não só dirige, sabe? Você gere pessoas, você tem uma gestão muito grande sobre muitos aspectos, dos psicológicos aos pessoais, aos profissionais. É muita coisa, muita coisa. Eu aprendi muita coisa com esse cara, vendo ele atuar e atuando ao lado dele. E era um prazer quando nós dirigíamos juntos, quando nós tivemos momentos de fazer coisas juntos fantásticos, incêndios que nós tínhamos que apagar porque a novela estava mal, ou tinha caído de audiência, ou estava com pouca frente. Foi muito fantástico a minha carreira desses 4 anos, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Um abraço.